deu a louca na economia, então precisamos de ajuda. A gente começa falando aí de inflação. Boa tarde, minha querida, bem-vinda de volta ao CNN 360, obrigada pela participação aqui. A gente começa falando de inflação, no acumulado aí de 12 meses já está passando de 8% e saiu o resultado de junho, uma alta de 0,53, é menor do que a dos últimos meses, mas o que a gente vê é uma inflação resiliente, né, Thaís, que está pesando no bolso do consumidor e, contraditoriamente, está abrindo uma folga aí para o governo. Você vai explicar para a gente por que isso funciona assim. Oi, querida, boa tarde. Um prazer estar aqui com você, nesse jornal quentíssimo de notícia. E, olha, vamos falar de inflação. Primeiro, a sua primeira pergunta. O IPCA de junho subiu 0,53%. Ele veio um pouquinho abaixo do que era esperado, mas isso não significa exatamente que o processo inflacionário ele está cedendo. Não é uma tendência de queda. Está lá, 3,77%. A inflação acumulada no ano, lembrando que a meta desse ano é de 3,75, ou seja, em 6 meses nós já alcançamos a meta do ano, e acumulada nos últimos 12 meses em 8,35%. Os dois itens que menos pesaram na inflação de junho são combustível e energia elétrica. E são exatamente estes dois itens que vão mais pesar na economia ou na inflação a partir de julho. A expectativa é que haja uma alta de mais de 8% da energia elétrica dentro do IPCA agora deste mês. Então, foi uma acomodação de preços por causa de mudanças do mês passado, mas agora, em julho, essa tendência é voltar. Diante desse resultado, os grandes bancos de casas financeiras mantiveram a expectativa para um IPCA acima de 6% esse ano. E agora, Dani, falando da sua segunda questão, porque muita gente tem se perguntado ou tem dificuldade de entender como é que a inflação, entre aspas, ajudaria o governo federal a gastar mais, por exemplo. Veja o que vai acontecer. Pela lei do teto de gastos, que é essa regra fiscal que temos aqui, o índice que vai determinar o espaço de ampliação dos gastos no ano seguinte é o IPCA de junho. E com alta de 8%, significa que o governo pode gastar mais. Não foi porque o país cresceu, foi apenas porque a inflação subiu.